Olá galera, tudo bom com vocês? Eu sou a Juliane do Estação dos Livros e hoje eu vim aqui comentar um pouquinho com vocês o capítulo 1062 de One Piece, intitulado Aventura na Terra da Ciência. Bom, esse capítulo ele vai mostrar melhor, já vai inserir a gente nos laboratórios ali do Vegapunk, né, um pouquinho na terra dele, né, e mostrar como que é feita ali toda a ciência ali por volta dessa terra, né? A gente vai ver ali também melhor como que é o Dr. Vegapunk, quem que ele é de fato, né? Será que ele é realmente aquela jovem mulher linda e bonita que apareceu para a tripulação do Chapéu de Palha? Ou será que tem mais coisas aí que a gente vai descobrindo ao longo do capítulo e ao longo dos outros capítulos, né? Neste capítulo a gente continua ali a história de capa, o diário de bordo insensível da Germa 66 e a gente vê ali que Chocolate Town foi atacada, né? Então, o que será que aconteceu com Chocolate Town? Quem será que invadiu Chocolate Town? E a gente já começa esse capítulo com os Mugiwaras que ficaram ali no Sunny, né? E eles estão extremamente surpresos por estarem diante do Dr. Vegapunk, ou melhor dizendo, da Doutora Vegapunk. O Frank ele está muito animado ali por ter encontrado Vegapunk, né? Dizendo que ele admira muito ela, de que ele respeita muito as pesquisas que ela fez e que ele passou ali 2 anos na terra natal da cientista em Baltimore. E ele também diz que tem muita coisa para mostrar para cientista, né? A gente vê ali o Sanji extremamente apaixonado por Vegapunk, mas a Robin já aponta ali que ela nunca tinha ouvido falar que Vegapunk era uma mulher e que os longos anos de carreira ali de Vegapunk não coincidem com a cientista que está na frente deles. Então a gente descobre, né, pela cientista de que aquele não é o corpo principal do Vegapunk e que ela é a Punk 2 e se chama Lilith. A Lilith então diz que normalmente navios não podem chegar ali e que os monstros robóticos marinhos que estão ali abaixo da superfície garantem que estes navios afundem. Então ela chama estes monstros marinhos de Sea Beast Weapons, ou seja, armas de monstros marinhos. E a gente vê ali que o Frank mais uma vez está admirado com a cientista, né? E o Zop diz ali que a admiração dele já está dando lugar para o medo. A gente vê ali que a Nami e o Brook também estão com medo. A Lilith recebe uma ligação de alguém chamado Shaka, a repreendendo por querer roubar e mandando ela ter orgulho por ser uma cientista. Shaka ainda diz, né, que a tripulação que a Lilith está encarando não vai se render tão fácil porque aquela é a tripulação do Chapéu de Palha, aquele que se tornou Yonkou recentemente. A Lilith fica ainda mais animada com o fato de que está diante da tripulação de um Yonkou, porque ela acredita que naquele navio vai ter mais itens e tesouros preciosos para ela roubar. Shaka então diz, né, que a Lilith está cometendo um erro terrível e pede para ela observar o espadachim do navio, né? Que aquele ali é Roronoa Zoro, o caçador de piratas que hoje tem 1.111 milhões de barrels como recompensa e que ele está calmo, pois a Lilith está em seu alcance, né? E ele pode acabar com a cientista a qualquer momento. Shaka então diz, né, que o mesmo vale para Nico Robin, a filha do demônio, e ele ainda diz que os fortes sempre sabem quem atacar primeiro. A Lilith então diz, né, que ela acabou abaixando a sua guarda, né, porque os companheiros ali ao redor desses dois, né, da Robin e do Zoro, deram a impressão de que este bando era um bando de idiotas e que este bando era fraco, né? Ou seja, por conta da Nami, do Frank, de todos ali que são um pouquinho mais idiotas, de acordo com ela, mais imbecis, ela teve a falsa sensação de segurança.
Ela então pede para que o Zoro baixe a sua guarda, né? E o Zoro diz que tem algo que ele quer de Vegapunk. O Shaka então pede ali para que a Lilith leve a tripulação para a ilha, porque ele tem interesse nesse bando. Então a gente muda ali de cenário, né? Para onde está o grupo do Luffy, né? E é ali que a gente descobre que a Bonnie já esteve na ilha quando ela era criança. E ela ainda disse que na época ali só havia um laboratório comum. Ela então diz, né, que o seu pai foi transformado em ciborgue por Vegapunk. O Luffy começa ali dizendo que isso é algo legal, né? Falando, olha, mas que legal, né? É lógico que eu acho que ele estava visualizando o Frank, né, na mente dele, né? Porque o Frank é uma pessoa legal, então provavelmente ele visualizou o companheiro dele, né? Mas então a Bonnie já fala ali que não é uma coisa legal, né? Porque o seu pai acabou perdendo a consciência, né? Acabou perdendo a humanidade, que já não sabe mais nem quem ele mesmo é. E que agora o pai da Bonnie, né, é apenas uma arma viva, né? Então a gente descobre que o pai da Bonnie, na verdade, é o Kuma. A Bonnie, então, ela se lembra que ela viu Sabo em Maregiões, né? Mas ela não comenta nada com Luffy, dizendo pra si mesma, né, que ela vai comentar sobre isso depois. O Luffy e os outros ali chegam a um lugar cheio de robôs e várias tecnologias, e o Luffy já fica extremamente admirado e querendo se divertir ao máximo nesse lugar, né? Eu acho que ele visualizou ali que está diante de um barquinho em que ele pode se divertir ao máximo. O Luffy, a Bonnie e o Chopper, eles encontram ali uma parfum, uma sobremesa gigante, e vão em direção a ela para comer, né? Só que eles acabam não conseguindo atingir a sobremesa porque eles acabam passando por ela, né? E a gente vê ali o Jinbe falando para eles tomarem cuidado, né? Porque pode ser uma armadilha. E quando ele vê, né, que eles não conseguem alcançar essa sobremesa, ele já deduz que eles estão diante ali de um holograma. Então, eles já deduzem que todos os brinquedos ali, todos os robôs grandões que tem ali naquela sala, na verdade, sejam hologramas. Isso deixa o Luffy com raiva e além do fato de que ele não sabia o que era um holograma. O Chopper acaba encontrando ali uma máquina que faz comida, mas que não é um holograma, e todos os três ali, ele, a Bonnie e o Luffy, acabam se alimentando. Então o Jinbe ele se lembra ali que os mares ao redor da ilha estavam congelados, estavam frios, né? E que ele pensava que iria encontrar um clima bem parecido ali na Terra, né? Ali dentro da ilha, né? E aí que a gente conhece mais um Vegapunk, né? Que diz que aquela ali é uma ilha de inverno, mas que o ambiente está programado para um clima tropical. A gente descobre que a cientista inventou um ar-condicionado que pudesse regular o clima da ilha. A Vegapunk então reclama da falta de verba para produzir tecnologias em massas, né? E nisso o Luffy pergunta se ela é um holograma também, né? Ele vai socar ela, mas ele mesmo acaba recebendo um soco direto da Vegapunk, né? Então mostrando que na verdade ela não é um holograma, né? E a gente descobre que o nome dessa Vegapunk é Punk Atlas. O Luffy e o Chopper ficam chocados ali por estarem diante de Vegapunk, né? Mas a Bonnie já fica ali toda irritada, toda com raiva, dizendo que isso é uma mentira, porque logicamente, com certeza, ela já deve ter visto a aparência do verdadeiro Vegapunk. E a gente sai ali desse contexto e vai ali para o alto mar, né, no novo mundo em que está a CIP0 reunida, né? Então o Caco diz, né, que Vegapunk continua sendo uma pessoa só que o seu intelecto perde para a falta de tempo. E por isso ele se dividiu em 6 pessoas. Então a gente descobre que existem 6 satélites de Vegapunk. A gente então descobre que o Punk 1 é Shaka, o Vegapunk do bem.
O Punk 2 é a Lilith, a Vegapunk do mal. O Punk 3 é o Edson, o Vegapunk pensador. O Punk 4 é Pitágoras, o sábio. O Punk 5 é Atlas, né, o Punk violento ou a ira, né? E o Punk 6 é o York, que é o Vegapunk ganancioso. O Lute então diz que eles precisam devolver o Serafim do Kuma, né, para o Vegapunk, que eles precisam eliminar todos os 6 Vegapunk. Ele ainda complementa dizendo que essa missão precisa ser feita de forma cuidadosa porque existem muitos itens valiosos no laboratório do Vegapunk. O Lute então reflete ali que eles precisam matar o homem mais útil no mundo e pergunta se isso tem a ver com o que aconteceu com Lulusia. E então a Stussy, né, ela diz que alguém como o Lute, né, deve saber muito bem que não se deve fazer esse tipo de questionamento e o Kako diz ali que com certeza o Lute vai causar problemas para eles. Então, este foi o capítulo 1062 de One Piece. Eu espero que vocês tenham gostado desse review. Se vocês gostaram, se inscrevam aqui neste canal, curtam esse vídeo, comentem nele, compartilhem com seus amigos para que meu canal possa chegar a mais pessoas e para que eu possa crescer cada vez mais e trazer mais vídeos interessantíssimos para vocês.